O ciclone que atingiu Porto Alegre nesta quarta-feira atrapalhou também o desenvolvimento dos trabalhos no CT Parque Gigante, pensando no jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. O técnico Mano Menezes iria começar a projetar o time titular que enfrenta o Verdão no próximo fim de semana, mas realizou apenas trabalhos na academia. Enquanto isso, no mercado de transferências, muitas situações se desenrolando. Vidal foi oferecido à direção colorada, mas rejeitado. O motivo? A alta média de idade do grupo de jogadores neste momento. Mas um meia argentino que atua pelo San Lorenzo e que já havia sido procurado pela direção colorada anteriormente, entra no radar de novo e agora com condições mais factíveis para que o Inter possa executar esta negociação. A gente fala também a respeito de Brian Romero, centroavante que pertence ao Inter, está emprestado ao futebol mexicano e deve agora se transferir para o futebol argentino. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 12 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu não da maneira que havia sido planejado no CT Parque Gigante na manhã desta quarta-feira. Todos nós estávamos convidados, eu ia comparecer ao treinamento pela manhã, que iria começar a indicar o time que enfrenta o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas o ciclone extratropical que atingiu Porto Alegre e trouxe muita chuva, muitos ventos, fez com que o gramado do CT Parque Gigante tivesse uma situação muito complicada para se trabalhar. E por isso, a comissão técnica do Internacional optou por preservar os jogadores e fazer um trabalho interno, na academia, um trabalho físico. Os jogadores treinaram, de maneira intensa, é verdade, mas fisicamente na academia, e vão para o gramado do CT Parque Gigante na manhã desta quinta-feira. E aí sim, o Mano vai começar a definir a equipe que enfrenta o Palmeiras nesse domingo. Tem o retorno do Alan Patrick, tem a possível titularidade do Arangues, tem a possível manutenção de Ener Valencia entre os titulares, situações que devem desenhar a equipe do Internacional que enfrenta o Palmeiras, mas nessa quarta-feira não deu para treinar, eles ficaram de fato guardadinhos na academia. Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no A Dupla falando sobre Vidal, o experiente volante chileno de 36 anos de idade que saiu do Flamengo e foi para o Atlético Paranaense, mas a negociação foi feita por André Curi, empresário que tem muitas ligações com a direção do Internacional, muitos jogadores, um cara que tem muito trânsito no Beira-Rio. E o André Curi ofereceu o Vidal para o Internacional antes dele fechar com o Atlético Paranaense. Eu conto essa história nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, onde eu relato o porquê a direção do Inter não apostou em Vidal. O motivo foi a alta idade do jogador e a alta média de idade que o elenco do Inter está tendo com os últimos reforços. Eu dou mais detalhes nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais de Vidal, até para você dar sua opinião. Você contrataria Vidal ou você acha que a direção do Inter acertou? Confere nesse vídeo aqui, tá? Se o Vidal não vem, quem vem é Sérgio Rochet. E a última atualização que a gente tem da situação do goleiro uruguaio, que está afinando os últimos detalhes contratuais para vir para o Beira-Rio, é que ele postou nesta quarta-feira uma foto treinando, ainda no Uruguai, ainda em Montevidéu, com o seu preparador físico particular, fazendo trabalhos funcionais, fazendo trabalhos, assim como o restante do grupo do Internacional hoje, na academia, para estar preparado para quando desembarcar aqui em Porto Alegre. Até porque a expectativa é que quando o Rochet chegue, ele chegue, treine e jogue já rapidamente. Já seja colocado rapidamente como o goleiro titular, até porque ali no início de agosto tem Libertadores da América contra o River Plate e o Inter quer preparar o Rochet para ser o goleiro do Inter contra o River Plate, tá? E aí ele tá trabalhando fisicamente já no Uruguai, esperando esses últimos ajustes contratuais para que ele desembarque aqui em Porto Alegre e seja jogador do Internacional. Falei sobre isso no Diário do Inter KTO de ontem. As pessoas perguntam, tem alguma chance da negociação com o Rochet melar? Eu digo, não. Quem garante isso é o próprio, adivinha, André Curi, que é o cara que está intermediando a negociação do Sérgio Rochet com o Internacional. Ele garante, não tem como melar. Imelável. Então o Rochet vai chegar nos próximos dias aqui em Porto Alegre, tá? Quem o Inter está buscando de novo no mercado é Agustin Martegani,
que é um meia canhoto que pode jogar como terceiro homem do meio campo, ou quem sabe até um meia direita ali, fazendo uma função parecida com a do Maurício. Ele tem 23 anos de idade e é um cara que a direção do Inter gosta bastante. O Martegani, ele foi alvo de investidas do Internacional no primeiro semestre, tá, de 2023, mas investidas que acabaram não resultando em sucesso. O Inter tentou comprar o Martegani por 3,5 milhões de dólares parcelados, e o São Lourenço rejeitou essa proposta. Inclusive, conversando com uma pessoa bem influente do Internacional, recentemente, essa pessoa explicou a situação envolvendo o Martegani, dizendo, cara, o São Lourenço quer 5 de dólares pelo Martegani, e à vista. Então, naquele momento, e isso faz cerca de 1 mês, 2 meses, o Martegani ele era inegociável, praticamente, pelo São Lourenço. E tinha a porta de negócio com o Inter bem fechada, porque o Inter não ia pagar 5 milhões de dólares pelo jogador à vista. Só que algumas situações mudaram de lá pra cá. O Martegani passou por uma lesão no tornozelo, tá? E aí ele voltou a jogar no dia 24 de maio contra o Fortaleza. E de lá pra cá, do dia 24 de maio pra agora, o Martegani tem sido reserva do São Lourenço. Tem entrado no segundo tempo em alguns jogos, em outros nem entra, mas ele tem sido reserva do São Lourenço. E aí a informação que foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada e pelo pessoal do Globoesporte.com é que o Inter quer, e o Inter consultou o staff do jogador para saber se o São Lourenço aceita negociar por empréstimo o Martegani. E a sinalização que o São Lourenço dá é que agora aceita negociar por empréstimo. O que faz sentido. O cara é reserva agora do São Lourenço. Ele não é aquele titular absoluto que vinha sendo na temporada passada. Então, como ele é reserva, talvez emprestar ele para o Internacional faça com que ele tenha vitrine para que o São Lourenço possa de novo cobrar 5 milhões de dólares pelo jogador. Então, o Inter pode avançar por esse nome nos próximos dias exatamente por isso. Porque ele está na reserva do São Lourenço. E o Inter gosta desse jogador, entende que ele agregaria bastante a uma negociação que pode avançar a partir dos próximos dias, e a informação trazida pelo pessoal do Revista Colorada e também do Globoesporte.com. Por último, eu quero falar sobre Brian Romero. O Brian Romero, contratado pelo Internacional, 1 milhão de dólares junto ao River Plate, ele foi comprado no ano de 2023, e nesse ano ele foi repassado para o Tijuana, por empréstimo. O Brian Romero está sendo repassado para outra equipe, para o Racing de Avejaneda, que fez uma proposta também de empréstimo pelo jogador. Ele não se firmou no Tijuana. O Tijuana, inclusive, pagou um valor ao Internacional pelo empréstimo, algo em torno de R$1 milhão. O Tijuana pagou ao Inter pelo empréstimo do jogador, só que ele não se afirmou por lá e ele quer voltar para a Argentina, e o Racing fez uma proposta. Ele deve rescindir o contrato com o Tijuana e o Inter repassar esse empréstimo para o Racing de Avejaneda, porque o Inter não conta com o Brian Romero aqui em Porto Alegre. Brian Romero que fez 2 gols o ano passado pelo Internacional, um contra o Botafogo, outro contra o Palmeiras, mas que acabou não agradando muito, não empolgando em Porto Alegre. Vai para o Racing de Avejaneda por um contrato de empréstimo com passe fixado, porque o Inter tem expectativa de que alguém possa comprar o centroavante argentino que veio por $1 milhão e acabou não se afirmando, não dando muito certo por aqui. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar algumas odds dessa quinta-feira, tá? Envolvendo os campeonatos. Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Odd do Palmeiras 1.62, empate 3.8, São Paulo 5.66. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!